Meu nome é Lívia Vicari, sou farmacêutica, tricologista e o meu objetivo é te ajudar com os seus problemas capilares. Nesse vídeo eu vou continuar respondendo algumas perguntas que eu recebo lá no meu Instagram sobre alopecia androgenética, que é a calvície. Se você perdeu a parte 1, volta aqui e assiste, e se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita, é @LíviaVicari. Aqui no YouTube eu consigo aprofundar um pouco mais as respostas das perguntinhas que eu recebo lá nas caixinhas, então já se inscreve aqui também para você não perder esse estudo um pouquinho mais aprofundado. Tem uma pergunta muito interessante que vai ajudar já muitos de vocês que estão ali com a pulguinha atrás da orelha. Como eu posso reconhecer a alopecia androgenética no início? A alopecia androgenética, ela acontece tanto em homens quanto em mulheres. E ela se manifesta de formas diferentes nos homens e nas mulheres. Existem exceções, mas aqui a gente vai focar no cenário mais provável, naquilo que acontece com muito mais frequência. Nos homens, a alopecia androgenética, que é a calvície, ela pode começar se manifestando por um aumento das entradas, por um ralhamento na região da coroa ou por um ralhamento difuso de todo o topo do couro cabeludo. Nas entradas, a percepção é de que elas vão aumentando e a testa vai ficando maior, o cabelo vai indo embora para trás. Na coroa, e esse ralhamento difuso em todo o topo, é mais uma sensação de, nossa, quando eu molho o cabelo, eu começo a ver mais do couro cabeludo, epa, fui pra praia, peguei um sol aqui, queimou meu couro cabeludo. As pessoas estão comentando sobre o meu ralhamento aqui na região da coroa, porque não é uma região que a gente vê no espelho, né? Então esses são os sinais iniciais. Já nas mulheres, a forma mais comum de manifestação da alopecia androgenética é por um ralhamento, afinamento dos fios que começa no topo. E em muitas mulheres começa principalmente mais focado bem aqui na região frontal. No início, essas mulheres começam a olhar no espelho, de frente para o espelho, e começam a ver o couro cabeludo mais aparente entre os fios de cabelo. É como se você imaginasse você de frente para uma mata, né, cheia de árvores, mas você consegue ver luz entre essas árvores, você consegue ver lá no fundo, porque não é uma mata muito fechada, cheia de árvores, onde você não consegue ver lá longe. E esse ralhamento que começa no topo, ele pode ir se espalhando conforme a alopecia androgenética vai avançando. Mas quando ela tá bem inicial, né, que foi a pergunta que foi feita, os primeiros sinais que você vai notando é realmente o cabelo ficando um pouco mais fino nessa região, e desse ralhamento que começa pelo topo do couro cabeludo, uma análise que a gente faz na clínica é observar a risca central. Quando essa mulher divide o couro cabeludo bem ao meio, como é que tá essa risca? Quando ela começa a ficar uma risca mais larga, mais aberta, onde o couro cabeludo é mais visto ali debaixo dos fios, esse é um sinal característico da alopecia androgenética. Pode acontecer de, durante uma queda de cabelo muito intensa, que a gente chama de eflúvio telógeno, que pode acontecer após uma infecção como Covid, dengue, no pós-parto, após uma cirurgia, algum estresse muito grande, enfim, vários são os fatores para esse tipo de queda. Mas numa queda dessas, muito intensa, onde caem tufos e tufos de cabelo, você pode olhar e fazer essa análise da risca central e falar, meu Deus, a minha tá um pouco mais aberta, ela não era assim, mas pode ser só algo momentâneo devido a esse tipo de queda intensa que você está experimentando agora, e que não seja alopecia androgenética. Mas a alopecia androgenética é muito comum que nas mulheres ela comece a se manifestar, ela comece a se expressar após um evento de queda intensa desses. Mas atenção, não quer dizer que essa queda intensa do Covid, da dengue, do pós-parto,
ela causou uma alopecia androgenética. Ela apenas serviu como um gatilho. Ela foi ali aquela chama, né, para acordar, para despertar aqueles genes que estavam quietinhos e adormecidos da alopecia androgenética. E aí, o que a mulher percebe quando é esse cenário de vir uma alopecia androgenética após um eflúvio telógeno é o seguinte: no eflúvio telógeno, quando é só ele, a pessoa passa por uma queda muito intensa, mas depois esse cabelo se recupera completamente. Eu tive uma queda de cabelo, nossa, foi muito acentuada. Mas depois a queda parou, meu cabelo voltou a crescer, tudo voltou ao normal depois de um tempo. Isso é só o eflúvio telógeno. Agora, um sinal de alopecia androgenética no início. A mulher passa por essa queda muito intensa, essa queda para, o cabelo até volta a crescer, mas ela diz assim: olha, depois que eu tive essa queda, o meu cabelo nunca mais foi o mesmo. Eu nunca mais recuperei o volume, eu vejo falhas no meu couro cabeludo, o meu cabelo agora tá muito fino, parece até que ele ficou mais claro. Esses sinais podem indicar a presença de uma alopecia androgenética começando. E a risca central, que é o ponto principal que a gente analisa, ela já tá um pouquinho mais larga do que era antes disso tudo começar. De modo geral, para homens e mulheres, o início da alopecia androgenética, ele traz esses sinais de afinamento, de raleamento dos fios, uma sensação de: nossa, parece que meu cabelo está desaparecendo. Nem sempre ele vem acompanhado de muita queda, mas esse sinal de não tô recuperando, meu cabelo tá indo embora, cai, não volta, não cresce, pode ser um sinal da alopecia androgenética e vale a consulta tricológica com certeza, porque é na consulta que o profissional vai confirmar ou rejeitar esse diagnóstico. Na consulta, nós realizamos um exame chamado tricoscopia. A tricoscopia, ela é feita com esse aparelho que é como se fosse um microscópio portátil, uma câmera que amplia a visão do couro cabeludo. Então, eu coloco sobre o couro cabeludo e a gente tem uma visão ali de 50 vezes de ampliação. Nessa visão tricoscópica, é onde eu consigo também buscar outros indícios de alopecia androgenética, ainda que no início. Na tricoscopia, em uma alopecia androgenética inicial, a gente pode começar a notar uma redução de densidade, ou seja, menos fios por centímetro quadrado, e também uma heterogeneidade na espessura dos fios, que tecnicamente nós chamamos de anisotricose. O que isso quer dizer? Quer dizer que a espessura dos fios varia de um para outro, onde vamos vendo uma tendência ao afinamento desses fios. Então nós vemos um fio mais grosso e bem do ladinho um fio já um pouco mais fino. Do ladinho um fio ainda mais fino. Depois um fio muito curtinho, muito clarinho, quase imperceptível. E é assim, com esse histórico do paciente, toda a anamnese que fazemos, olhamos para a família, vemos se tem alguém na família com essas características, ouvimos essa história, esse relato, as suas percepções quanto ao seu cabelo e fazemos a tricoscopia. E é assim que a gente fecha o diagnóstico de alopecia androgenética. Não é necessário nenhum exame laboratorial, nenhum exame de sangue acusa essa alopécia. Isso não existe. Nem mesmo testosterona, DHT, como dizem por aí. Não, porque na grande maioria dos pacientes que possuem alopecia androgenética, não existem alterações hormonais, mas apenas uma sensibilidade do folículo piloso à ação desses hormônios, que não precisam estar em níveis elevados alterados. O diagnóstico da alopecia androgenética, ele é clínico. Ouça a história, veja esse couro cabeludo, faça a tricoscopia e assim chegamos no diagnóstico final. Outra pergunta. Um fio Velus, que é um fio miniaturizado, já muito fininho por conta da alopecia androgenética, um fio Velus com o tratamento, ele pode virar um fio terminal? E o fio terminal é o fio adulto, né? Aquele fio que eu falo que é o fio nota 10, mais grosso, bem pigmentado, que tem o seu crescimento normal. A alopecia androgenética, ela tem essa característica de ir causando esse afinamento dos fios.
Os fios que nós vemos, né, os fios adultos, esses fios nota 10 que saem de fábrica super saudáveis, como um carro zero, eles são chamados de fios terminais. É esse fio que tem medula, ele tem espessura, ele fica comprido no comprimento, né, até onde ele chega, determinado pela genética, pelo folículo, enfim. E à medida que ele vai afinando, que é isso que a alopecia androgenética faz, ele pode chegar a se tornar um fio velos, que é aquele fio que não cresce, não fica comprido, ele é muito fininho, ele é muito clarinho. E ter muitos fios velos é que dá a sensação de um couro cabeludo ralo, onde não tem mais cabelo, com falhas. E é possível que esse fio, nesse estágio, vamos falar que ele é um fio nota 1. Né, um fio velos é um fio nota 1. O próximo passo é ele desaparecer e já não nascer mais nada naquele folículo. Esse fio nota 1, com o tratamento da alopecia androgenética, ele pode voltar a ser um fio nota 10? A verdade é que isso é improvável, para não dizer impossível. É improvável que aconteça. Um fio velos, ele não vai voltar a ser um fio terminal. Acontece que existe um meio do caminho. Existe entre 1 e 10 os fios que são nota 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e que são fios que já estão miniaturizando, que a gente chama de fios miniaturizados. Então eu tenho 3 estágios. Eu tenho um fio velos, que está muito ruim. Eu tenho aquele meio termo, que é um fio que já está miniaturizando, mas ele ainda não está tão ruim como o velos. E eu tenho o fio nota 10, que é o fio terminal. Com o tratamento, é mais provável que eu consiga a reversão de fios que estão miniaturizando ainda. Eu não posso esperar que um fio nota 1 volte a ser nota 10. Mas o fio nota 8, ele pode virar um nota 9, um nota 10. Um fio nota 6, ele pode virar um nota 7, um nota 8. Um fio nota 4, ele vira um nota 5, um nota 6. Um fio nota 2, ele vira um fio nota 3, 4. E o fio nota 1, no máximo um nota 2, 3, que ainda é um fio muito fino, claro, que não vai ter aquele crescimento que a gente gostaria, aquela aparência, aquela espessura que a gente gostaria. E é por isso que é melhor iniciar o tratamento da alopecia androgenética o quanto antes, para não permitir que muitos fios cheguem ao estágio de serem fios velos. Porque se a gente pegar essa involução, essa miniaturização começando, né? Então o fio ele ainda é nota 9, ele é nota 8, ele já começou esse processo de afinamento, mas ainda é muito inicial. Eu consigo pegar essa alopecia ali pelo rabo e falar: volta minha filha, não vai continuar afinando não. Agora, quando eu já tenho um fio muito sofrido, um folículo muito fraco, estimulando, ele pode melhorar, mas ele não vai voltar a ser um fio terminal muito significativo. A gente vê isso claramente na região das entradas, que é a região temporal, nos homens que têm calvície por essa apresentação. Nessa região, os fios eles vão de 10 a 0 muito rápido, as entradas se formam muito rápido. E ali você já vê uma grande quantidade de fios velos. E é por isso que eu digo para o paciente que tem essa apresentação de calvície que ele não pode esperar uma boa recuperação. No máximo, ele recupera 1 dedo, 2 dedos ali das entradas, de cabelo nas entradas. Porque esses fios que já estão velos, eles não voltam. Mas aonde está começando o cabelo, que é onde a entrada está avançando, eu tenho fios que ainda não são velos, mas já estão miniaturizando. E esses fios miniaturizando, que seja ali um nota 5, ele volta nota 6, 7, 8. Então o paciente ganha uma densidade, ganha espessura nesses fios, ganha pigmentação, ganha estrutura. O fio dá uma encorpada, mas eles ainda serão fios mais finos, não serão aqueles fios nota 10 como os demais. Mas lembrando, ainda que não seja possível essa reversão completa, é possível a melhora, e cada melhora a gente vibra e celebra muito, porque isso já muda o aspecto do cabelo. Qualquer ganho de densidade é bem-vindo. Claro que lutamos sempre pelo melhor resultado possível,
mas nem todo mundo terá um resultado incrível. E mesmo que o paciente não venha ter esse resultado incrível, vale a pena tratar a calvície, para pelo menos não deixar que ela continue avançando, continue miniaturizando o folículo e, por consequência, afinando, raleando o cabelo, aumentando o aspecto calvo. Mais uma pergunta. Tenho alopecia androgenética, já usei tantos produtos, tantas vitaminas, mas é bem complicado para quem não tem condições. Os produtos são caros, as vitaminas nem se fala, e o tratamento, então, tem momentos que bate o desespero, fico triste, choro porque não sei mais o que fazer. Gente, o tratamento da alopecia androgenética não é esse. E esse é um erro muito comum que o leigo comete, aquele que tenta se tratar sozinho, mas também que muitos profissionais ainda cometem. E cometem por ignorância ou por falta de expertise nesse assunto. É muito comum ainda hoje que eu receba pacientes na clínica falando: eu já fiz de tudo, eu já usei todos os multivitamínicos da farmácia, da internet, do influenciador, já comprei todos os shampoos, aquele vermelhinho, aquele amarelinho, aquele energizante, aquele que cresce, o bomba de cavalo, tudo. Nada funciona. Primeiro, não tem o diagnóstico de alopecia androgenética muitas vezes, mas mesmo aqueles que já receberam esse diagnóstico, por vezes se depararam com profissionais e não foi o primeiro profissional, não foi o segundo. Eu já passei por 4 profissionais diferentes. Um me passou um shampoo, o outro falou que era estresse e que já ia passar. O outro me deu várias vitaminas. Vitamina eu já usei essa, eu já usei aquela outra. Nada resolveu. Já usei o tônico de não sei o que lá, o shampoo de não sei o que lá, nada resolveu. Então vamos lá, vamos esclarecer. Tratamento de alopecia androgenética não se dá, não é feito por vitaminas. Vitaminas não tratam alopecia androgenética. Vitaminas, suplementos nutricionais, que não são só vitaminas, mas aminoácidos, minerais, também compostos com ação antioxidantes, anti-inflamatórios, suplementos nutricionais. Eles podem compor o tratamento da alopecia androgenética e para os meus pacientes, eles estão sempre presentes. Mas essa não é a base do tratamento. Esse não é o tratamento principal. Você não deposita o seu cabelo com alopecia androgenética a exclusivamente esses tratamentos. E um outro ponto muito importante é que a enorme maioria das pessoas que já usou tudo isso e não viu resultado algum, usaram produtos industrializados. E quando a indústria faz os multivitamínicos, esses suplementos, ela precisa garantir a segurança da população, porque ela vai fazer uma venda livre desses produtos. Pode comprar uma mocinha de 16 anos e uma senhorinha de 85, sem retenção de receita, então a venda é livre. Para garantir essa segurança, o que a indústria faz? Coloca só um pouquinho daquele suplemento, só um pouquinho daquela vitamina, só um pouquinho daquele mineral, para evitar efeitos adversos e aumentar o perfil de segurança. Diante disso, mesmo que você, paciente, esteja piorando da sua alopecia androgenética porque você está com uma deficiência nutricional, suplementar com esses multivitamínicos prontos da farmácia, da internet, vão ajudar? Não, porque não serão suficientes em dosagem ou em composição. Não tem aquilo que você precisa. Se você está com uma anemia ferropriva, uma anemia por deficiência de ferro, adianta tomar os multivitamínicos de cabelo, pele e unha? Não adianta. É preciso fazer a suplementação de ferro e em grandes quantidades e pela via de administração adequada e com a dose correta. E aí eu fico muito triste e eu tenho vontade de chorar junto com a pessoa que me diz isso. Olha, eu tô aqui desesperada, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho pacientes que falam: eu já pensei em raspar o cabelo, porque nada do que eu fiz adianta. Eu já tentei de tudo. Mas quando eu percebo que o de tudo que a pessoa já fez, que todo o dinheiro que ela gastou,
foi em shampoo e vitamina, é uma pena, porque em seguida eu digo, olha, me desculpe, você gastou muito dinheiro, mas até agora, em todos esses anos, você não tratou a sua alopecia androgenética. Vamos começar a fazer isso certo? E o fazer isso certo não é contar com shampoo anti-queda, pessoal. Não é contar com multivitamínico. Isso não trata a alopecia androgenética. A alopecia androgenética a gente vai tratar com as ações que eu comentei anteriormente em outro vídeo. A alopecia androgenética a gente vai tratar com quais ações? Uma ação estimulante do crescimento capilar, uma ação antiandrogênica, uma ação antioxidante, uma ação anti-inflamatória. Isso hoje, no ano que eu gravo esse vídeo. Provavelmente ano que vem a gente já descubra outras coisas que podem compor o tratamento da alopecia androgenética e beneficiar o paciente. E sempre lembrar também que o cabelo ele é um reflexo do seu organismo, ele é um espelho do seu organismo. Se o seu organismo está doente, se o seu metabolismo está desequilibrado, se a sua nutrição está inadequada, se os seus hormônios estão alterados, você pode fazer também o melhor tratamento do mundo para a sua alopecia androgenética e ainda não ter um grau de resposta como você gostaria. São muitos detalhes, a gente realmente só consegue montar um tratamento a partir de uma consulta, porque o tratamento ele é sempre individualizado, não tem uma receita de bolo, mas ainda assim já é possível garantir que esse tratamento, nossa, eu gastei muito com shampoo, eu gastei muito com as vitaminas, não precisava gastar com isso. E isso acontece muito da pessoa que não procura um atendimento especializado, porque, não, tem esse produto aqui, eu vou testar, não, é só uma queda, vai passar, e vai perdendo tempo, dinheiro, cabelo. E também acontece muito da pessoa que procura o especialista, procura um atendimento profissional, mas recebe essas instruções muito defasadas, esse tratamento precário de uma vitamina e um shampoo, sem instrução, sem saber que a alopecia androgenética é um tratamento para sempre, que eu preciso ir para cima dela, que eu não posso bobear, senão ela passa por cima de mim. Eu sinto muito, mas isso não é o tratamento. O tratamento nem começou, embora você tenha gastado muito dinheiro. Vamos lá, outra pergunta. Uso prolongado de boné ou de capacete influencia na calvície? Essa é uma pergunta clássica, né? Que eu acredito que os homens se perguntem isso desde que o mundo é mundo. Gente, não, isso não acontece. O uso de boné, de touca, de capacete não influencia no avanço da alopecia androgenética. Qual é o problema do boné, do capacete, da touca, enfim, de qualquer coisa que esteja ali, né, fazendo uma oclusão do seu couro cabeludo? O que acontece é que o uso prolongado, excessivo a esses acessórios, sem que haja uma higienização adequada, tanto do acessório quanto do couro cabeludo, pode causar um quadro de dermatite seborreica, que vem por uma proliferação fúngica exacerbada de fungos que já vivem no nosso couro cabeludo, e isso vem acompanhado de sintomas como uma coceirinha, uma descamaçãozinha, aquela caspa mais solta, ou então, quando eu coço parece que sai uma bolinha, eu tenho algumas feridinhas, um mau odor, excesso de oleosidade. A dermatite seborreica, ela tem ali uma predisposição genética, também tem uma certa mediação do sistema imunológico, mas ela pode ser exacerbada ou desencadeada pelo uso de bonés, de capacetes, onde aquele couro cabeludo ele fica úmido, ele fica abafado por muito tempo dentro daquele acessório. Então eu não posso usar boné, capacete, nada disso? Pode, né? Principalmente quem precisa, quem trabalha precisando desses acessórios, claro, pode sim. Qual que é a recomendação? Que você faça a higienização adequada do couro cabeludo e do acessório com a frequência necessária. Aquele boné que estava ali no seu couro cabeludo, com seu couro cabeludo suando, você vai chegar em casa e você vai lavar aquele boné. E você vai ter vários bonés para ir revezando. Mesma coisa o capacete, não dá para lavar o capacete? Espirra ali um álcool 70, borrifa o álcool 70, deixa aquele capacete secar no sol,
Não deixa que aquilo fique úmido, estimulando proliferação fúngica, estimulando essa dermatite seborreica para você. Mas não tendem a fazer essa piora direta da alopecia androgenética. E mais uma pergunta: por que a alopecia não tem cura? Alopecia ou alopecia, tanto faz falar de uma forma ou de outra, as duas estão corretas, eu falo alopecia. Alopecia é o termo utilizado para falar de perda de cabelo ou perda de pelos. E existem vários tipos de alopécias, porque queda de cabelo não é tudo igual. Existem vários tipos de queda de cabelo. Então, usando o termo alopécia, eu tenho a alopecia androgenética, que é a mais comum, a alopecia areata, que é uma doença autoimune, a alopecia frontal fibrosante, que é uma alopecia cicatricial, a alopecia por tração, a alopecia fibrosante em padrão de distribuição androgenética, a alopecia cicatricial centrífuga central, e eu poderia continuar a lista. A alopecia é, portanto, um termo genérico, mas eu acredito que ela esteja se referindo à alopecia androgenética, que é a alopecia mais comum. A alopecia androgenética, como o próprio nome diz, ela é uma alopecia que tem esse cunho genético, que está nos nossos genes. Até hoje já foram identificados mais de 200 genes relacionados à alopecia androgenética. Nós podemos dizer então que é como uma característica genética de cada um. Assim como eu tenho a característica genética de ter os cabelos escuros, de ter os olhos castanhos, de ter uma determinada estatura, também existem as características genéticas que nos predispõem a determinadas condições ou doenças ou manifestações que não gostaríamos de tê-las. E a alopecia androgenética é apenas uma delas, por ser uma condição de cunho genético que nós não nos livramos dela, que não existe a cura para ela. E isso precisa estar muito claro para os pacientes que iniciam o seu tratamento, de que o tratamento ele precisa ser contínuo, porque todo dia eu estou brigando contra esses genes. Todo dia eu quero silenciar esses genes. Todo dia eu quero ajudar o meu folículo a se fortalecer, porque a alopecia androgenética o enfraquece. Se eu deixo de fazer isso diariamente, se eu abandono o tratamento, por mais que eu tenha tido resultados muito expressivos, estou muito feliz, olha aqui, tratei 1 ano, estou super cabeludo, para o tratamento. O que vai acontecer? Os genes vão continuar se expressando e essa alopecia vai voltar a agir e vai avançar novamente e aquele resultado vai regredir. O cabelo vai piorar. Mas eu penso e eu tento trazer isso para os meus pacientes de que, embora seja algo genético, que o tratamento é contínuo, isso não precisa ser um fardo na sua vida. Você pode levar o seu tratamento olha, eu preciso tratar a alopecia androgenética, da mesma forma como você precisa escovar os seus dentes diariamente. Para sempre você vai ter que escovar o seu dente todo dia. Para sempre você vai ter que cuidar da sua alimentação se você quiser ter um organismo saudável. Para sempre você deve buscar praticar exercícios físicos. Para sempre você precisa tomar banho diariamente. E isso não deve ser um fardo para você. É só mais uma atividade que você faz no seu dia. E executar o tratamento da alopecia androgenética diariamente em casa não pode ser pesado. E aí entra essa decisão de montar o seu protocolo de tratamento em dupla. Você, paciente, junto do profissional que você escolheu, que você confia. Para que juntos vocês cheguem nesse tratamento que você fala, beleza, isso aqui eu consigo fazer todo dia por tempo indeterminado. Todo tratamento tem o seu bônus, que é a melhora que a gente busca no grau que conseguirmos que ela venha. Mas todo tratamento também tem o seu ônus. Também tem a parte chata, a parte difícil. Do mesmo jeito que, não é super divertido, não é legal escovar os dentes todos os dias, mas a gente faz isso, e a gente faz isso mais de uma vez ao dia. É a mesma coisa para tratar os nossos cabelos. E se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, já fica por aqui, se inscreva, que o meu objetivo é te ajudar com os seus problemas capilares.